Estamos aqui com Ney Robson. Ele é engenheiro mecânico e mestre em ciências do ambiente. É responsável pelo laboratório de robótica do Centro de Pesquisa da Petrobras desde 1987. Dr. Ney, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Tá? Prazer. É uma honra tê-lo aqui no nosso programa. Tá? E uma perguntinha: como anda a robótica aqui no Brasil, Dr. Ney? Bom, a robótica recentemente ela teve um impulso muito grande. Quer dizer, no mundo todo e no Brasil nós também acompanhamos esse movimento. Isso porque grande parte dos nossos processos industriais estão sendo automatizados, mas também por conta do trabalho no mar, por conta da prospecção de petróleo, da Petrobras, né? E as condições que a gente tem que enfrentar no mar, né? Porque existe uma limitação de profundidade para que o mergulhador possa ir, né? Então existe uma condição mínima para que o mergulhador possa sobreviver. E abaixo desse limite de profundidade, a pressão seria tão grande que poderia fazer mal para o ser humano. Então, a partir daí, a gente usa ou ferramentas teleoperadas, ou robôs, ou uma série de equipamentos onde o homem é substituído, é preservado. A gente não está tirando emprego de ninguém, a gente está simplesmente preservando a vida humana. E nós já estamos dominando essa tecnologia? Olha, é uma tecnologia muito nova, vamos chamar assim, né? Apesar de já estar se falando em robótica desde do Eu, Robô de Asimov, né? 1950, por aí, é sempre uma tecnologia que está em desenvolvimento ainda. Até porque tem muitas coisas, muitos desafios que estão aparecendo agora. Então não daria para você fazer coisas antes para enfrentar os desafios de agora. Como eu estou dizendo, o caso de trabalhar 1.000, 2.000 metros de profundidade no mar, né? Então existiam artefatos que foram feitos para isso, mas hoje, como o homem precisa intervir no solo marinho ou até em camadas intermediárias de água, e isso não era tão exigido há um tempo atrás, são coisas que nós estamos desenvolvendo agora. E respondendo a você diretamente, nós temos uma capacidade instalada no país, nas universidades, em centros de pesquisas como o que eu trabalho, que dá conta disso, né? A gente não deve nada à tecnologia importada. É bem verdade que muita coisa a Europa, Estados Unidos começaram a fazer antes, até porque eles são mais antigos no mundo, né? Mas nós estamos em bom lugar aí. Nós sabemos que a Petrobras ela é uma referência mundial em exploração em petróleo em alta profundidade, né? E qual a importância da robótica nesse meio da Petrobras? Ela foi importante a qual ponto? O que eu posso dizer é o seguinte: o petróleo é uma indústria muito conservativa, né? Só se faz uma coisa quando essa coisa está muito bem comprovada, para evitar problemas como esse que está acontecendo agora na Bacia de Campos, de uma empresa estrangeira, né? Então, quando o ser humano começou a trabalhar com petróleo, o primeiro petróleo foi descoberto na face da Terra. Assim. Estava andando, enfiou o pé naquela coisa esquisita, sujou o pé dele e tal. Existem relatos de fenícios que já usavam o petróleo para poder calafetar os barcos que eles faziam, né? O nome múmia vem de quer dizer petróleo, quer dizer, os corpos eram mumificados, quer dizer, era passado tecido com petróleo, quer dizer, o petróleo é muito antigo. Então o que acontece? Isso veio caminhando com o homem. Quando o homem viu que as reservas de terra estavam rareando, ele olhou para o mar, olhou para a floresta, olhou para outros locais e falou: se aqui tem petróleo, ali deve ter. Aí foi uma coisa natural, uma extensão natural da tecnologia. Então, se o homem usava um determinado equipamento em terra firme para prospectar e explorar o petróleo, foi natural que ele pegasse esse mesmo equipamento e levasse para essa nova
fronteira, né? No mar, na floresta e tal. Mas aí ele começou a falar, bom, se aqui na beira da água tem petróleo, pode ser que mais fundo tenha. Então, aí já chegou um ponto que ele não conseguia ir andando. Aí veio o escafandro, aí tem todo um desenvolvimento tecnológico da área de mergulho, né? Mas chegou o ponto, como eu falei ao início, que mesmo o homem todo equipado, ele não consegue lidar com isso, né? Então a robótica foi o sucedâneo natural, né? O homem não poderia mais seguir aquele equipamento para poder fazer o trabalho que ele estava acostumado a fazer. O que é muito ruim, porque toda a tecnologia foi feita para quê? Por exemplo, uma chave de fenda, uma chave de boca, ela foi feita para casar na nossa mão, para a nossa sensibilidade. Quando você aperta um parafuso, você sabe que ele está apertado ou não. Se você apertar demais, você pode espanar o parafuso. Os robôs não têm essa sensibilidade. Então, um dos grandes desafios da robótica é fazer com que serviços e trabalhos que eram feitos pelo homem possam ser feitos por esses artefatos, esses equipamentos, mas com a mesma destreza, a mesma habilidade e a mesma sensibilidade. Isso é que faz a diferença entre um bom projeto na área de robótica, de teleoperação, e um mau projeto. Então o robô, na verdade, ele é usado para onde o homem não pode ir, aí o robô vai. O homem, nós temos cavidades cheias de ar no corpo, né? O pulmão, no crânio, tem vários pontos nossos que tem ar dentro. Mas inclusive no sangue, inclusive no líquido que corre no nosso corpo, tem partículas de ar. Quando você é submetido a uma pressão muito maior do que aquela para o qual nós fomos projetados, vamos dizer assim, essas partículas, elas também sofrem, tá certo? Por exemplo, aquele efeito de você abrir uma garrafa de água mineral com gás. Você está olhando a garrafa assim, ela não tem borbolha nenhuma, mas quando você tirou a pressão dela, aquelas partículas aquelas bolhas de gás que estavam mínimas e você não via, como diminuiu a pressão externa, ela cresce, e isso pode acontecer no corpo humano. Então os mergulhadores que estão respirando uma mistura especial para poder ir a grandes profundidades, se ele sofreu o que a gente chama de doença descompressiva, essas bolhas podem crescer e ele tem muito problema. Então tem que pegar o mergulhador, colocar numa outra câmara hiperbárica, pressurizá-lo de novo para que essas bolhas diminuam, porque são dores terríveis nas juntas que o mergulhador tem. Então, existem situações onde o mergulhador pode ir por questões de profundidade, mas como são situações muito perigosas, você bota o robô para evitar que você possa perder uma vida humana. Então não é assim, até aqui 300 metros é mergulho, daqui para baixo é robô. Não é bem assim. O que é verdade é, abaixo de 300 não se coloca o homem de jeito nenhum, porque é muito perigoso. É, porque ele tem uma vida de trabalho curto, o mergulhador, né? Ele se aposenta mais cedo, no caso. Eles têm justamente por causa da pessoalização, né? Aposentadoria especial. Mas é muito engraçado porque eles adoram a profissão deles, né? Então, eu convivi já com bastante mergulhadores, eles estão trabalhando embarcado, estão pressurizados, eles saem dali, eles vão fazer o quê? Vão mergulhar. Então, é uma coisa que meio que extensão do hobby deles, né? E realmente é muito bonito. Eu já mergulhei também, é uma coisa fantástica. Assim, eu não tive a oportunidade de mergulhar ainda não, mas eu vou chegar lá. Nós fizemos uma operação uma vez que eu fui obrigado a descer num sino de mergulho, um sino de mergulho sem estar pressurizado, atmosférico. E foi muito bonito que quando o guindaste do navio botou o sino na água, né, e o sino começou a descer, né, foi interessante que pela primeira vez eu vi o verdadeiro azul marinho, né, que a água começou a subir assim, e você olhava pela escotilha do sino, aquele azul deslumbrante, uma coisa belíssima, belíssima. Então realmente deve dar assim, uma paixão muito grande em quem faz com isso certeza. Sempre, né? E como é que o senhor vê essa exploração do pré-sal? Do mesmo jeito que há uns 20, 30 anos atrás a Petrobras e o Brasil
viu que havia óleo em águas da nossa plataforma, né? Aqui na Bacia de Campos, em Santos e no Nordeste. E o mundo inteiro olhou para a gente e falou assim, ué, mas vocês não têm essa tecnologia, né? Como é que vocês vão fazer? E nós tivemos a capacidade, a criatividade de, com a nossa inteligência e a nossa massa crítica, desenvolver essa tecnologia e hoje sermos reconhecidamente um dos líderes em águas profundas. Eu tenho certeza que no mesmo caso do pré-sal, a gente vai chegar daqui a pouco a ter plena capacidade de explorar tudo. Como eu falei ainda há pouco, são desafios que chegam dia a dia. Mas felizmente, tanto nas empresas, né, prestadora de serviço da Petrobras, na Petrobras e na academia, nas universidades, a gente tem assim um corpo técnico, uma massa crítica muito boa, né? E a gente pode dizer também o seguinte, nos últimos 10 anos, né, sem querer fazer propaganda de governo algum, mas nos últimos 10 anos, nunca se colocou tanto dinheiro em pesquisa no país, né? Eu poderia até dizer que existe muito mais dinheiro do que a capacidade, né, instalada para usar esse dinheiro em pesquisa, né? Então o que a gente vê nas universidades, que a gente viaja, graças a Deus, bastante pelo país, é que está se criando uma infraestrutura nas universidades e brevemente isso terá que ser recheado de gente, né? E essas pessoas estão sendo preparadas e eu tenho absoluta certeza que a gente vai dar conta desse desafio e de outros mais, como por exemplo a Amazônia, né? Que por sorte, oportunidade e privilégio eu comecei a trabalhar também na Amazônia. E a gente vê que os problemas existem, são situações que a gente nunca viveu, sim, mas nós temos plena capacidade de lidar com elas e dar boas soluções. Pois é, falando da Amazônia, me conta a história da sua viagem para a Amazônia. Qual foi os problemas que o senhor teve lá na Amazônia? Qual foi as dificuldades que o senhor encontrou lá? Problemas e dificuldade nenhuma, só prazer. Só prazer. Não, é que, como eu falei, é muito diferente do nosso dia a dia aqui, né? Por exemplo, lá na Amazônia você não pode fazer, um exemplo assim, uma pesquisa de índice de, vamos dizer assim, de desenvolvimento de uma pessoa. Você não pode chegar lá com uma pesquisa e falar assim, vocês têm vaga na garagem para o seu carro? Vocês têm playground? Vocês têm isso? Por que não? Porque lá não existe carro, não existe estrada, existem só nas cidades onde é seco, né? Mas a maioria daquela região, a maior parte da região, ela é cortada por uma rede enorme de rios, né? Devem ter em torno de 80 mil quilômetros de rios navegáveis. Então, as situações e os cenários são diferentes, né? Então aqui a gente quer vaga para o automóvel, lá você tem que ter lugar para passar o carro, para passar o barco, né, que seria o carro, o equivalente ao carro deles lá. E quando eu estive lá a primeira vez, foi por conta de um trabalho que estava sendo feito na época que era trazer o gás que é produzido no interior da floresta para a cidade de Manaus. Para isso foi feita a proposta pela Petrobras para se colocar um gasoduto, que é uma tubulação, para trazer esse gás desde onde ele estava sendo produzido até a cidade de Manaus. Porque Manaus, né, é uma cidade belíssima, é muito grande, né, ela está com perto de 2 milhões de habitantes e ela está consumindo muita energia. E a maior parte da energia que é consumida em Manaus e no entorno é energia gerada a partir de termoelétrica, queima de óleo diesel, né? Então a proposta foi trazer o gás, substituir isso, que é bom para o meio ambiente. E quando eu estive lá, eu vi que as pessoas precisavam passar pelas tapagens, que são aquelas vegetações sobre o rio, né? E eles cortavam aquilo, né? O pessoal de lá mesmo fazia isso, né? E aí eu tive a ideia de fazer um robô que andasse por cima daquela vegetação sem machucar a vegetação. E daí começou um envolvimento muito grande com o pessoal da UFAM, Universidade Federal do Amazonas,
e a gente desenvolveu um robô que eu cedi as imagens, claro. E o programa vamos deve mostrar. Com certeza. E vamos falar do meio ambiente. Sou como ambientalista. O que é que a Petrobras está fazendo para evitar danos ao meio ambiente? Bom, primeiro que a Petrobras ela tem todo um programa de treinamento das pessoas, né? Os profissionais, não só da Petrobras, mas é uma norma, quem vai mexer nessa área tem que ser treinado. E existem programas específicos para cada região, certo? A gente não pode, como eu falei há pouco, você não pode tratar da bacia de Campos do mesmo jeito que trata a região da floresta, a região de cidade, uma região de mangue, uma região de cerrado. Então existem situações que são situações específicas. E todas as operações da Petrobras, até onde eu sei, elas são feitas de acordo com as normas de IBAMA, de Fundação Chico Mendes, todas as instituições que cuidam desse tipo de relacionamento da indústria com a... Pois é, quem é que fiscaliza a Petrobras, essas grandes empresas? Os caras são competentes para poderem fiscalizar? Existem as normas da ANP, que é a Agência Nacional do Petróleo, que do mesmo jeito que ela coloca essas normas sobre a Petrobras, ela coloca sobre essas empresas. Agora, eu acho que a sociedade ela tem um papel muito importante nisso, que é o seguinte, exigir que empresas que façam esse tipo de trabalho que não está muito dentro dos padrões, né, pelo menos padrões aceitáveis dentro do nosso modo de ver, que a sociedade vá em cima, vá lá na ANP e procure fazer essa pergunta que você está fazendo. Pois é. Quais foram as providências, quais foram as normas que vocês exigiram que a empresa tal fizesse e tal? Porque cada contrato deve ter lá suas nuances que eu não claro. Sou da área, eu não sei falar sobre isso. Não, estou fazendo isso porque é tudo tão novo aqui no Brasil, a tecnologia avançou de uma tal maneira, de uns 15 anos para cá, é a dúvida que eu tenho, tá entendendo? Agora vamos falar eu acho que é uma dúvida pertinente. Eu acho que essa dúvida, como eu falei, a sociedade deve se preocupar com ela também e não ficar assim só. Eu acho que é bom um programa como o seu e como outros levantar essas questões, mas eu acho que a sociedade ela tem que se preocupar com isso também, porque muitas vezes você ouve a pessoa falar assim, porque a gasolina é cara. Tá, a gasolina é cara, mas faça para essa mesma pessoa a seguinte pergunta: e quanto você paga por um refrigerante marca Cola? Não sei o que Cola, não estou fazendo propaganda de ninguém aqui não. Quanto de tecnologia está envolvido para você produzir 1 litro de gasolina? E quanto de tecnologia existe num litro dessas, com licença da má palavra, essa porcaria desse refrigerante? Quanto de conhecimento, quanto de desenvolvimento foi gerado para você produzir 1 litro de gasolina? E quanto foi para você ter 1 litro desse refrigerante? Que não acrescenta nada, só faz mal à saúde, pelo que dizem, né? Quem tem úlcera não pode beber. É muito bom para limpar para-brisa de automóvel quando cola ou multa, né? Não, mas brincadeiras à parte, eu acho que essas coisas têm que ser levantadas e aí a sociedade tem que tomar conta também, né? Ver os valores das coisas, não só o valor de mercado, mas os valores que ficam no país, tá certo? Qual a participação das universidades e escolas técnicas na formação de nossos profissionais? É óbvio que eu não tenho uma visão macro da coisa, né? Eu conheço algumas iniciativas mais próximas, mas dentro dessas iniciativas que eu conheço, eu posso dizer o seguinte: nos projetos que eu participo, eu incentivo muito a participação da academia no desenvolvimento desses projetos. Tanto que até dá mais trabalho do que se fosse tocar o projeto de maneira convencional. Mas eu acho que é muito gratificante você ver que um projeto grande, que é transdisciplinar, você consegue pegar um tema desse
projeto grande e dá, por exemplo, para um aluno de nível médio desenvolver o que lhe é próprio dentro daquele limite que ele está naquele momento. Você já pega um outro tema que é um pouco mais complexo e dá para um aluno de final de graduação para resolver. Um outro que é um pouco maior pode dar para servir para uma tese, uma dissertação de mestrado. E uma outra coisa maior que vai servir para uma tese de doutorado. Uhum. Então, se cada profissional, e eu acho que isso não fica restrito a uma empresa só, mas se cada profissional tivesse a preocupação de fazer essa divisão do bolo do conhecimento com quem está à volta, e mesmo não estando à volta, se você procurar pessoas para ajudar e ser ajudado, né? Às vezes existe um preconceito contra, por exemplo, os estagiários, né? Então, não gosto de estagiário porque estagiário só fica me perguntando as coisas, gasta meu tempo e tal. Eu já sou o contrário. Às vezes eu uso vaga de estágios que pessoas não estão usando, porque eu acho ótimo esse arejar das ideias, né? Então é muito interessante que às vezes eu tenho estagiários que trabalham comigo que são vagas que outras pessoas não usaram e eu pego para trabalhar. Então eu acho que essa mistura, essa oxigenação é muito importante. E cada profissional que já tivesse o seu, vamos dizer assim, o seu centro, né, mais desenvolvido, pudesse fazer isso, ele teria condição de ajudar muito mais o Brasil e não deixar a responsabilidade da educação só com as escolas. Porque não é isso, né? A educação não é feita só com o ensino formal, com o que está na grade curricular, com o que é o conteúdo das matérias, né? Educação é uma coisa muito mais abrangente, né? Claro. Quantas vezes você vê um cara andando no trânsito, carro último tipo, importado, aí o cara abaixa o vidrinho e joga um lixinho pela janela, né? Quer dizer, isso é educação, não é educação? O cara deveria saber que não pode jogar o lixinho pela janela. Então acho que, como eu falei, isso é um trabalho da sociedade que, se cada um pegar um pouquinho dessa responsabilidade para si e tirar a responsabilidade, não tirar totalmente, mas dividir com as escolas e com o governo, né? Porque tem muita gente que fala, porque o governo. Tá, mas o que você está fazendo para ajudar? Ajudar. Entendeu? Então eu acho que é por aí. Se nós pegarmos um pouquinho dessa responsabilidade para nós, logo logo a gente vai ser um grande país. Nós já somos, porque essa mistura que somos, né, de raça, de cor, de línguas, de costumes. O brasileiro é um povo inteligente, criativo, bonito. Quer dizer, a gente tem tudo para dar certo, né? E estamos dando certo, né? Com certeza. Você vê que 10 anos colocando o país num caminho melhor, hoje nós somos referência no mundo. Verde e amarelo é moda hoje. Quer dizer, então, é muito interessante. É verdade. Doutor Ney, eu sei que o senhor é apaixonado pela sua profissão, que o senhor faz, muito bacana, muito gratificante. É uma pessoa que você vê que fez coisas maravilhosas para o nosso país. Tá? Eu vejo seus projetos, o cara está lá, o projeto do Dr. Ney. Como é que é feito um processo para fazer um robô assim? Poxa, como é que o senhor vê assim? É a visão sua, ou é uma equipe? O senhor vê, eu estou precisando de fazer um projeto de um robô para tal coisa assim. Como é que o senhor vê a criação disso aí? Como é que surge, né? Como é que surge? Parece pergunta para compositor, né? Como é que você compõe, você acorda todo dia de manhã e tal? É uma curiosidade que todo mundo tem. Como é que o cara inventou aquilo ali? Meu Deus do céu, aí, como é que é para... É o seguinte, dentro da minha filosofia, né, que não é que esteja certo ou errado, é só que nós estamos usando. É o seguinte, nós temos problemas que são problemas imediatos. Você tem que resolver, né? Você tem problemas que não aconteceram ainda, mas pela experiência e pelo jeitão da coisa, você sabe que, se continuar daquele jeito, você pode ter problemas e pode ter situações
não muito desejáveis. E tem coisas que você pode antecipar, tá certo? Eu gosto de trabalhar nessas 3 áreas indistintamente. Eu gosto muito de resolver problemas imediatos, a gente chama de apagar incêndio, né? Você tem lá um grande problema, você vai para lá, cai em cima. E essa outra vertente, que é o do futuro, essa é o que os cientistas gostariam que fosse, né? Eu ter sempre tempo para fazer a coisa com tempo, com muito recurso, que não precisaria resolver imediatamente e tal. Então, como eu falei, eu gosto de trabalhar nas 3. Só para fechar o exemplo, né, em cima por exemplo, do robô que nós fizemos para andar na Amazônia. Quando eu estive lá, eu vi que existia aquela situação das pessoas terem que cortar aquela vegetação flutuante para poder entrar com o barco. E mesmo assim, o barco, aqueles barcos de rabeta, que tem o hélice, né? Se o hélice pega numa daquelas vegetações que são flutuantes, enrola ali, o cara fica preso ali, né? Então, naquela viagem, que durou uma semana mais ou menos, eu via que na flor da água, na superfície da água, tinha uns insetos que andam sobre a água. Depois eu vim estudar isso e vim a saber que eles se chamam insetos patinadores, porque eles têm uma rapidez assim. O que acontece? A pata desses insetos, ela tem uma forma e uma composição química que ela não deixa interagir com a tensão superficial da água. Então a pata não enfia na água. Os insetos são leves, então as patas elas fazem uma pressão na água e a pata não entra na água. Então, se você olhar uma foto assim macro da pata, você vê que onde está a pata, a água chega ali e faz uma pequena barriga para baixo. Bom, então isso foi o que eu olhei na região. Isso é uma coisa importante. O pesquisador, o cientista, ele tem que ser um cara chato, assim, no sentido muito de observador, né? Observar as coisas, perguntar muito. Não tem que ter vergonha de perguntar. A gente não nasce sabendo nada, né? Só quer mamar, né? No início, né? Então, não ter vergonha de não saber. E olhando aquilo tudo, já no hotel, no caso no hotel eu estava no barco, né? Eu comecei a ter umas ideias de fazer uma coisa que eu não sabia ainda o que seria, que andasse por cima da água também, igual aqueles bichinhos, né? E aí eu cheguei naquela forma do robô que vocês vão ver no filme, e graças a Deus eu consegui, 1 ano e meio depois de ter tido a oportunidade de ter estado na Amazônia e visto aquilo, e aí entra a equipe. Eu não faço as coisas sozinho, mas o ato da criação, o ato da ideia, o ato de você pensar no conceito, isso é meio que solitário mesmo. É uma coisa que acontece. E você pode ser criativo tomando uma cerveja, namorando, no banheiro. Então eu tenho sempre um papel e lápis na mão, né, para poder rabiscar as coisas, né? E as coisas acontecem assim. E depois você tenta juntar o pessoal competente, as pessoas que têm interesse naquilo, para poder transformar aquela ideia, aquele sonho que você teve lá atrás, numa coisa palpável, né? É o caso outros robôs que a gente fez, outras ferramentas. Interessante, é usar a natureza a favor da tecnologia. Depois que eu comecei a estudar isso, eu vim a saber que existe uma ciência chamada biomimética, mimética quer dizer mimetismo, mimetizar, copiar a natureza, né, os bichos. Então, tudo que está na face da Terra está sendo depurado desde que foi criado. Então, se uma aranha anda daquele jeito, é a melhor maneira que aquela classe de seres arrumou para andar, né? Então, se você copiar ou conseguir se aproximar daquela capacidade que o ser tem,
muito provavelmente você vai ser bem sucedido no que você está querendo. É óbvio que isso não é para todos os casos, né? Mas aí entra a inteligência do homem, a criatividade, aí você vai dando um jeito, né? Dr. Ney, foi muito bom estar aqui com você, tá? Já acabou? Infelizmente sim. Tá muito obrigado pelo esclarecimento. Eu acho que muita gente tinha muita dúvida, que o senhor deu um belo esclarecimento de como funciona a robótica aqui no nosso país. E o senhor está de parabéns, obrigado. Assim como toda a sua equipe da Petrobras, por nos colocar em um país no topo, sendo os melhores do mundo, com certeza, tá? E nós, como eu agradeço, assim como muita gente agradece a você por essas grandes invenções. Tá legal. E dúvidas, nós vamos continuar tendo até morrer, com certeza, com certeza. Mas a gente está disposto a... O senhor quer deixar algum telefone para algum e-mail, se alguém quiser... Você pode botar na hora que passar o filme. Mas fala o e-mail aí, naquela câmera ali, tá? A gente vai colocar tá bom, vocês podem entrar em contato com a gente no Castalia, CASTALIA, @terra.com.br, que a gente pode trocar umas informações. Tá bom, isso aí. Muito obrigado a vocês. Ficamos felizes com a sua presença, tá? O programa Música e Companhia fica por aqui. Estivemos hoje com o engenheiro mecânico, Dr. Ney Robson. Avisa que eu tô chegando pra ir embora. Avisa que eu tô voltando pra me despedir. Avisa, eu tô por aí.